Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nesse dia maravilhoso, eu quero liberar uma palavra profética de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe, que Deus te cure para quem precisa de cura nesse momento. Porta aberta, que Deus te prospere, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seus negócios, o seu ministério, tudo que você colocar as mãos vai dar certo segundo a vontade do Senhor. Que você seja renovado e alinhado segundo a vontade de Deus. Ontem nós falamos sobre o perdão, parte 1, e hoje nós vamos falar sobre o perdão, parte 2. E eu quero dizer para vocês que a falta do perdão é uma doença exatamente bem venenosa. E essa doença, ela vai trazer bloqueio, tristeza, vai sugar as tuas forças, tá bom? Vai minar muitas áreas aí da sua vida, exatamente porque a falta do perdão, ele traz todo esse bloqueio, não traz a paz, né? Você precisa de paz. Então, quando você está com o coração limpo, quando você libera pessoas, você fica alegre, você progride, você avança. Então, a falta do perdão, além de não agradar a Deus, e também você precisa liberar pessoas. Sobre isso que nós vamos falar. Ontem nós falamos de uma maneira mais simples e hoje nós vamos falar que se você não perdoa as pessoas, você também não tem o perdão de Deus. Então, além de trazer todo esse atraso de vida, o perdão também, se você não liberar o perdão para as pessoas, você não tem essa liberação espiritual aí da parte de Deus, segundo a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, nós vamos fazer uma reflexão aí do 23 ao 35, e exatamente aqui o texto vai falar exatamente sobre um credor incompassivo. Então a palavra de Deus vai dizendo que um rei, ele quis fazer contas, né, com seus servos. Então a palavra de Deus fala que havia 2 servos. O primeiro servo devia a ele 10.000 talentos, né? E não tendo ele do que pagar, com que pagar na verdade, né? Então seu senhor mandou ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que eles tinham, para que a dívida fosse sanada, ok? Isso aí é o primeiro servo, porque esse rei saiu para fazer algumas contas aí com esses 2 servos que estava devendo ele. Então esse primeiro servo devia 10.000 e falou para prender ele, a esposa, tá bom? E os filhos. Só que esse servo, ele prostrou, ele pediu, né, reivindicando mesmo, para que o Senhor seja generoso com ele, para que ajudasse, perdoasse, e que no tempo determinado ele ia pagar. Ele implorou pelo perdão. Então o Senhor, a qual estava fazendo aquela prestação de contas, né? Então aquele Senhor, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Perdoou. Não precisa você me pagar não, tá perdoado. Só que, vejam bem que interessante essa história, que é verdade, né? Na verdade é uma parábola, né, gente? É uma parábola de Jesus. Então, o texto vai dizendo que aquele servo que foi perdoado, ele tinha um conservo, ok? E esse conservo devia a ele 100 dinheiros. Esse primeiro da dívida, vocês lembram que ele devia 10.000, ok? Guarda isso, gente. Esse outro, que é o conservo dele que devia esse que foi absorvido, devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, oprimia ele, dizendo: paga-me que você me deve. Ele devia a ele quanto? 100 dinheiros, ok? Então seu companheiro prostrou, pediu perdão, pediu que absorvesse ele, que ele ia pagar, para ele ser generoso. Praticamente as mesmas palavras que esse que foi absorvido usou com seu senhor, o conservo dele usou com ele. Porém ele não quis dar ouvido. Encerrou ele, prendeu ele na prisão
até que ele pagasse a dívida. Só que, vendo os seus conservos, os outros conservos dele, o que acontecia, ficaram tristes e foram declarar isso lá para o Senhor, o que estava acontecendo. Então, o Senhor, né, da parábola aqui, o Senhor, chamando ele na presença, disse: servo malvado, eu perdoei você da dívida, porque você me pediu, porque você me suplicasse. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive misericórdia de ti? Gente, maravilha. E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Agora concentra no 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. É forte, não é? Então, assim o seu Pai Celestial, se do coração não perdoar o seu irmão, cada um as suas ofensas. Então, da mesma maneira que nós perdoamos o nosso próximo, da mesma maneira que nós liberamos pessoas, é isso que ele quer dizer, ele também nos perdoa, nós também teremos o perdão de Deus todos os dias. Olha que maravilha. Então ele ficou ali preso até pagar a sua dívida. E o Senhor quis trazer isso para mim. O Senhor nos perdoa, mas nós também temos que perdoar. Aqui ele quis dizer, nessa história, nessa parábola, aliás, que ele queria o perdão, mas ele também não queria perdoar. E o Senhor, verdadeiro cristão, isso aqui é atitude, né? Isso aqui é princípio de vida cristã. Nós precisamos perdoar pessoas para que o poder de Deus, né? O perdão de Deus, que é um poder maravilhoso, o perdão de Deus venha sobre a nossa vida. Então vamos perdoar, vamos liberar pessoas e nós seremos liberados. Então o perdão fala muito mais de nós do que da pessoa que nos ofendeu. Amém? Deus abençoe e até o próximo devocional.